Boa noite, Alagoinhas. Boa noite, amigos internautas. Estamos na TV Alagonete. Agora é hora do programa Hora do Esporte, trazendo as principais notícias esportivas de Alagoinhas, da Bahia e do Brasil. Hoje vamos falar da Copa do Brasil, tem jogos também pela Copa Sul-Americana, jogos dos campeonatos de bairros e também notícias do Atlético de Alagoinhas, que no próximo sábado faz o jogo contra o PFC Cajazeiras aqui no estádio Antônio Carneiro. Para debater essas e outras notícias, nosso companheiro Mauro Lúcio. Boa noite, Mauro. Boa noite, Luciano. Boa noite a você que está nos assistindo. Forte abraço. E daqui a pouquinho vamos informar bem você, torcedor, que está aí assistindo o nosso programa. Muito bem, Mauro. Vamos começar falando da Copa do Brasil, que o Bahia joga hoje à noite no estádio Arena Fonte Nova contra o Vasco da Gama. O primeiro jogo. Amanhã o Vitória enfrenta o Corinthians lá em São Paulo, o segundo jogo. Vamos falar desse jogo de hoje à noite. Gostaria que você fizesse um rápido comentário. Qual a sua expectativa? O Bahia tem chance de fazer um placar, apesar de vir já de 3 jogos sem marcar. Qual a expectativa, Mário? O que é que o torcedor tricolor, especialmente o torcedor baiano, espera desse jogo hoje à noite na Fonte Nova? Pois é, Luciano. A Copa do Brasil é um campeonato bom, né? Bom porque dá chance a qualquer time chegar, porque é um campeonato de mata-mata, onde são, às vezes, um jogo decide assim 80%, 90% da vaga, né? Se o Bahia tiver num dia bom, aproveitar que o Vasco não vive um bom momento e fazer um bom resultado aqui em Salvador, vai jogar uma pressão muito grande para o Vasco no jogo de volta, né? O Vasco que não vive um bom momento na Copa Libertadores. Foi um vexame. Foi um vexame, exatamente. Então, daqueles clubes que o Bahia poderia pegar, né? Quando fez o sorteio dos times da Libertadores com os outros times, né? Com os que jogaram o campeonato, no caso do Bahia, que entrou nessa fase, está começando a Copa do Brasil agora nas oitavas, porque o Bahia foi campeão do Nordeste no ano passado. Então, dos clubes que o Bahia poderia pegar que jogaram a Libertadores, o Vasco, teoricamente, seria o melhor adversário, né? Não vive um bom momento, o Vasco vive uma crise e o Bahia pode se aproveitar bem, apesar de que o Bahia também não vive um bom momento, né? Estão equilibrados, né? O poder ofensivo do Bahia está devendo, apenas um gol no Campeonato Brasileiro, aquele golzinho que fez aos 49 minutos do segundo tempo contra o Santos, que Júnior deu 3 Brumado. pontos, Júnior Brumado. Então, é um jogo que a crise está ali em cima do muro. Se o Bahia vencer, joga a crise para lá, para o Vasco, e se o Vasco vencer, aqui em Salvador, joga a crise para o Bahia, principalmente o técnico Guto Ferreira, que vem vivendo uma pressão muito grande, desde o ano passado, quando ele largou o Bahia para ir para... O torcedor ainda não digeriu isso, não é, Mário? Para o Internacional, exatamente, onde ele não teve sucesso lá no Internacional, né? Diga-se de passagem, porque não conseguiu que o Inter fosse campeão, sendo favorito, apesar de ter botado o Inter na primeira divisão, mas esperavam que pelo menos o Inter ganhasse fácil com o elenco que tinha. Então, ele saiu do Bahia, não foi muito bem lá no Inter, foi, inclusive, dispensado antes da segunda divisão acabar, faltando algumas rodadas, e voltou para o Bahia, onde ele não está de bem com o torcedor, não está de bem com a galera, apesar de que o Bahia conseguiu aí ser campeão baiano, né? O Campeonato Baiano que esse ano foi um vexame, mas o Bahia conseguiu ser campeão ganhando o rival. Mesmo assim, o Guto Ferreira não é unanimidade e se não vencer hoje, eu acho que a pressão vai aumentar em cima dele para que o Bahia troque de treinador. Muito bem, Mauro, pelo comentário. Esse é o primeiro jogo, chamado jogo de ida, aqui em Salvador. Hoje à noite vamos torcer que o Bahia possa fazer um bom jogo e saia com a vitória. Ainda falando da Copa do Brasil, Mauro, o Vitória amanhã enfrenta o Corinthians, o segundo jogo de volta. Houve um empate aqui em Salvador, no estádio Barradão. Qual é a sua expectativa também para esse jogo de amanhã? O Vitória tem surpreendido fazendo bons jogos fora de casa. O que é que o torcedor do Vitória pode esperar, e especialmente o torcedor da Bahia? É aquele jogo, claro que o Corinthians é favorito, né? O Corinthians joga em casa,
basta uma vitória simples para eliminar o Vitória, mas como o futebol hoje é aquela coisa de todo mundo atrás da linha da bola, até favorece ao Vitória, né? O futebol de quem joga fora de casa, você dá campo ao adversário Contra-ataque. e explorar os contra-ataques. O Vitória que tem um ataque veloz, né? Alguns jogadores de velocidade, como é o caso do Denilson, como é o Neilton. Então, acho que o difícil para o Vitória é segurar aquela pressão inicial dos primeiros 15, 20 minutos, né? Se o Vitória conseguir bem equilibrar o jogo no início, aqueles 15, 20 minutos, e conseguir assustar o Corinthians, fazer com que o Corinthians, aquela coisa, não venha para cima não, que a gente Dá o troco. pode lhe surpreender lá. Então, com o passar do tempo, a pressão da torcida lá em São Paulo vai ser muito forte para que o Corinthians ataque, faça o gol, e aí o Vitória tem que saber aproveitar bem esse contra-ataque. Uma coisa que o Vitória não soube aproveitar aqui quando estava vencendo o Fluminense por 1-0, né? O Fluminense veio para cima e a probabilidade do Vitória ampliar era maior, não conseguiu fazer o gol de contra-ataque e tomou a virada. Então, até o jogo lá tá 0-0, vai ser a pressão toda do Corinthians, porque joga em casa e o Vitória tem que saber aproveitar isso aí. É um campeonato que, aquela coisa que eu falei inicialmente, Copa do Brasil dá oportunidade para os clubes menores, né, passarem. É um jogo que, se o Vitória tiver num dia bom, conseguir encaixar o contra-ataque, até o empate pode ser favorável, porque vai para os pênaltis, aquela coisa, né? Pênalti é competência, mas também vai na sorte, é loteria. Joga a responsabilidade para os batedores. Exatamente. Muito bem, Mauro. Voltando ainda aqui a falar da Copa do Brasil, além desse jogo do Vasco com o Bahia, do Bahia e Vasco aqui na Fonte Nova, temos também o jogo de volta entre Grêmio e Goiás. O Grêmio venceu o primeiro jogo por 2-0. E também tem América Mineiro e Palmeiras, lá no Estádio Independência, em Belo Horizonte, também o primeiro jogo. Mauro, vamos falar um pouquinho sobre alguns jogos aí da Copa Sul-Americana. Temos representantes brasileiros. Hoje temos Nacional Potosí e Fluminense. Temos New Old Boys e Atlético Paranaense. Temos também Botafogo e Audax Italiano e São Paulo e Rosário Central. Hoje às 21h45. Ontem o Atlético Mineiro não saiu do 0-0 com São Lourenço da Argentina. Os clubes brasileiros aí não estão indo muito bem nessas competições fora do país, Mauro Lúcio. Se falava muito que a Copa do Brasil era o caminho mais perto, mais fácil para os clubes brasileiros chegarem à Libertadores. Hoje eu acho que até mudou. Acredito eu que a Sul-Americana é o melhor caminho para a Libertadores. O Atlético Mineiro ontem achou que, mesmo com time reserva, teria condição de passar um adversário argentino. Não conseguiu, apesar de ter jogado bem, ser prejudicado pela arbitragem, não conseguiu. É mais um clube brasileiro que fica para trás, infelizmente, porque perde uma oportunidade de ir por um caminho, um atalho mais fácil de chegar à Libertadores, além de ser um campeonato rentável e um campeonato que dá vaga para a Libertadores no ano que vem, e um campeonato curto, né? Que você pode... Fulminante chamado. Exatamente. Que assim como no Brasil, os outros clubes de países vizinhos, eles não vão com a força máxima, né? Por exemplo, os nossos principais clubes jogaram a Libertadores. Os outros que estão jogando não são clubes mais fortes. E assim são também os países sul-americanos. Então, eu acho que a Copa Sul-Americana é um atalho, um caminho mais fácil, que os clubes deveriam levar mais a sério, né? Principalmente, por exemplo, o Bahia foi lá jogar fora, poderia, se fosse com o time principal, ter vencido o time da Bolívia. E aí perdeu, vem jogar em Salvador agora, acho que precisa levar mais a sério, porque o Goiás, por exemplo, ninguém esperava, o Goiás já bateu na trave de ganhar uma Copa Sul-Americana. Muito bem. Mauro, ainda falando aqui do futebol, que é a modalidade e o esporte que o brasileiro mais curte, o futebol é praticado no mundo todo e, enfim, a FIFA tomou uma decisão aí e fez algumas alterações nas regras do futebol
Mauro Lúcio. Eu vou citar aqui algumas. A partir de agora, já entra aí nas regras oficial do futebol, substituições ilimitadas nas categorias de base, que a gente sabe que existe ali um número fixo de 3 substituições. Já a partir de agora, está aí no site da FIFA, da CBF, nas categorias de base, as substituições são ilimitadas. O jogador substituído pode ficar no banco de reservas, porque a lei antiga não era permitido. O jogador era substituído, não poderia ficar no banco, ele tinha que ir para o vestiário. Agora ele substituído, ele pode sentar lá no banco e ficar lá tranquilo. Se a equipe for para prorrogação, na competição que exige prorrogação, durante a prorrogação ali, pode ser feita mais uma substituição, né? Passa a valer a 4ª substituição durante a prorrogação. Também o árbitro de vídeo, que a maioria das pessoas aprovam, também agora já faz parte das regras de futebol, né, a partir de agora. Além de outras alterações, vocês podem mais uma vez acompanhar aí no site da FIFA e conferir todas essas alterações e que vem para melhorar ainda mais e tirar aqueles impasses, aquelas dúvidas. Como é que você avalia aí essa renovação aí dessas regras de futebol, Mauro? Você acredita que foi positivo essas alterações? Eu acho que também a FIFA deveria ver o caso do impedimento, né? Acho que o impedimento tem atrapalhado muito o futebol. Tem alteração também no impedimento. Exatamente, poderia fazer uma experiência assim em base e tal. O impedimento, por exemplo, só valer dentro da grande área, né? Porque os clubes hoje jogam muito compacto e aí fica aquela coisa de às vezes um chutão, uma bola cobrada pelo goleiro e pega um impedimento, atrapalha o espetáculo. Outra coisa sobre, Luciano, as mudanças, eu acho legal, eu acho interessante. O ruim é que o futebol brasileiro às vezes me deixa triste, que eles aproveitam a substituição para roubar o espetáculo do torcedor. Por quê? Eu digo roubar. O torcedor paga, e você que está também na televisão assistindo, você está pagando pelo espetáculo, né? E não vê o espetáculo. Um jogador, por exemplo, quando vai ver que vai ser substituído, cai em campo, e aí aquela coisa, entra o carro para pegar, se o time estiver ganhando, né? Entra o carro para pegar, entra uma maca, entra aquela coisa, e aí se um time estiver ganhando aqui no Brasil, pode ter certeza que vai ter as 11 substituições, o jogador demora para sair. Eu acho que o futebol teria que rever isso aí. Outra coisa que acontece muito, principalmente no futebol brasileiro, é quando o clube está ganhando, o goleiro, qualquer dividida, o goleiro cai e pede atendimento. Qualquer coisa, às vezes a bola nem tocou no goleiro, foi de um escanteio, uma coisa, o goleiro cai e pede atendimento, cai e pede atendimento. Isso acho que é uma falta de vergonha com o torcedor que paga o ingresso, com você que está assistindo, porque você paga para ver 90 minutos de jogo e às vezes acontece de ver 30 minutos de bola rolando. Então, acho que a FIFA tem que rever a situação do tempo corrido de bola, né? Por exemplo, o futsal só conta a bola quando está rolando. Quando está rolando, né? O basquete é a mesma coisa. O relógio só rola quando a bola está em jogo. Quando costuma acontecer isso dos jogadores fazer aquela famosa cera, alguns árbitros fazem isso. Vou descontar aqui no relógio. O cara caiu ali e sai de campo, ele deixa o cara lá 1 minuto fora lá esperando, ele para logo de fazer essa cera. Então, mas nem todos os árbitros fazem isso. Nem todos os árbitros têm esse pulso para fazer outra isso. Coisa, é muito difícil você ver um árbitro expulsar um goleiro por cera. O time está ganhando no primeiro tempo, aí ele tem um escanteio, tem um tiro de meta para bater, a bola está ali, ele escolhe uma bola mais longe. A bola está de um lado, ele vai para o outro. E aí ele vai. Quando dá 30, 40 minutos do segundo tempo, o árbitro dá cartão amarelo. Aí pronto. O jogo já está no fim. Não acrescenta mais. Outra coisa, toda cera depois dos acréscimos, 45 minutos, o juiz dá mais 5 minutos, por exemplo. Aqueles 5 minutos de acréscimo, ali o jogador pode fazer a cera que for, que o árbitro não tem peito para dizer assim, mais 1, mais 2, é muito difícil. Está mais numa final, no jogo exatamente, decisivo. O juiz vai ali cobrando do goleiro, mais pressa e tal, e o goleiro cai, o goleiro demora para bater um tiro de meta. Eu acho que deveria, futebol, independente de estar ganhando ou perdendo, como na Europa, por exemplo, o goleiro bater o tiro de meta com a mesma
do mesmo jeito que bate quando está ganhando, como está perdendo. E eu acho que essa coisa de não deixar o jogo correr é complicado. Atrapalha muito o espetáculo e prejudica o torcedor que paga para ver um jogo e não tem o direito de ver o jogo, né? Muito bem, Mauro. Esperamos que essas alterações, de fato, possam deixar o futebol mais dinâmico, mais imparcial, mais justo. Deixa eu ler aqui algumas mensagens dos nossos queridos internautas. Deixa eu segurar aqui. O Washington Barreto parabeniza a gente aqui pelo programa. Mais uma vez, obrigado, Washington Barreto, que esteve aqui ontem com a gente, fez uma belíssima entrevista, falando da Copa Rural Antônio Pena, que teve o amparo e o apoio do vereador Anderson Baqueiro, também do pastor Lins, e a coordenação aí do Washington Barreto, Tiago Conceição, enfim, toda a equipe lá do gabinete do Anderson Baqueiro. O Ney Telhas está dando aqui um sinal de positivo. Deixa eu mandar um abraço também para Jair Pereira, que diz aqui, parabéns pelo novo programa, meu amigo Luciano, sucesso. Gente que agradece a você, Jair. Jair que comanda lá um Novo Horizonte Futebol Clube, faz um trabalho bom com os meninos lá na categoria Sub-15, Sub-17. Parabéns aí para o seu trabalho, Jair, força. Vamos lá, Novo Horizonte Futebol Clube. O Gacês Dario diz aqui, fala da Juazeirense aí também, viu? Vai fazer bonito na Série C. Estou colocando fé numa boa campanha de mais time baiano. Com certeza a gente tem dado um destaque aqui a Juazeirense, que perdeu os 2 primeiros jogos, mas agora engrenou, venceu os 2 últimos jogos, venceu o Remo em casa, e no último jogo aí venceu por 1-0 e vai enfrentar o Atlético. Venceu o Globo por 2-0, aliás, no Adalto Moraes, em Juazeiro. Viaja esse fim de semana para o Acre, lá no Rio Branco, onde enfrenta o Atlético Acreano. E no jogo de volta aqui em Juazeiro, enfrenta o Náutico. Nós estamos torcendo, sem dúvida, pela Juazeirense na Série C. Na Série D nós temos 3 representantes, né? A Jacuipense, o Vitória da Conquista e o Fluminense de Feira. Também o programa Hora do Esporte vem dando um enfoque especial aos clubes da Bahia, sem dúvida, e ao do Nordeste. Esse é um dos principais objetivos do programa também, incentivar e dar espaço aqui ao futebol baiano e o futebol aqui da nossa região. Portanto, a gente agradece a nossos web telespectadores aí pelas mensagens. O Jodival Rodrigues diz aqui, boa noite, Luciano, estou ligado. Claudinéia Suzarte, Elieide Lima Rosa, diz aí parabéns pelo programa. Enfim, a todos vocês conectados aqui na TV Alagonete, que tem um amparo aqui, o apoio dos nossos operadores aqui, o Nerinho e o Newton, além aí aqui da presença também do Paulo Ribeiro e, enfim, de todos aqui no estúdio. Muito obrigado mais uma vez. Falando, Luciano, da Juazeirense, é claro que o campeonato da Juazeirense, na minha opinião, é difícil. É permanecer aí na Série C. Na Série C, isso. Primeiro ano de Série C, é um campeonato difícil, né? Então, vários clubes aí de tradição na chave do ABC, são 10 clubes, jogam 19 jogos, né? 18 jogos, e classifica 4 de cada grupo. Vamos torcer, claro, para que a Juazeirense esteja ali entre os 4 classificados. Mas só de permanecer na Série C, para quem está começando o primeiro ano, eu acho que já é um bom pontapé. Se manter, não é? E esperar mais algum baiano lá para o seu lado, né? Fazer parte aí, como, por exemplo, acho que o Fluminense de Feira é o clube que mais forte. Deu uma melhorada aí agora, venceu os 2 últimos jogos. Eu acho que quem está mais próximo de conseguir um acesso aí à Série C. Mas, quem sabe, né, a Vitória da Conquista pode surpreender, a Jacuipense também. E esperamos que dentro de alguns meses, né, poderemos ver o Atlético de Alagoinhas de volta aí. Tivemos, por exemplo, os clubes da Bahia jogando Copa do Brasil, como vimos agora, o Fluminense jogou, clubes do tamanho do Atlético, né? O Fluminense de Feira jogou, então queremos ver o Atlético de volta à primeira divisão, jogando aí Série D do Campeonato Brasileiro,
e de volta a jogar a Série C, né? O Atlético já jogou Série C, mas quando a Série C era diferente. Era a última divisão do Campeonato Brasileiro. Não existia a Série D, então o Atlético jogou a Série C. Em 2007, por exemplo, quando o Bahia jogou a Série C, o Atlético de Alagoinhas também jogou. Então participou, foi um concorrente do Bahia ali na Série C de 2007. Muito bem, na verdade a gente torce aqui para o futebol da Bahia em especial. Nós não temos representantes ainda na Série B e esperamos que os que estão na primeira permaneçam, que é o caso do Bahia e do Vitória. Vamos torcer para que a Juazeirense venha para a Série B em 2019 e que Fluminense, Vitória da Conquista ou Jacuipense, pelo menos um desses aí, ascenda aí a Série C, né, para o futebol da Bahia ficar ainda mais fortalecido e representado aí no cenário do futebol brasileiro. Se nós temos um grande espelho, né, para qualquer clube do Brasil, clube pequeno do Brasil, clube do interior do Brasil, a Chapecoense, temos a Chapecoense jogando alguns anos na Série A do Campeonato Brasileiro, um clube que nunca foi rebaixado. A Chapecoense, podemos acreditar sim nos clubes do interior da Bahia jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro, que eu acho que já seria de bom tamanho ver um clube como Vitória da Conquista, uma cidade grande, jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense de Feira, Juazeirense, todos esses têm condição sim de jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Mesmo porque o Asa de Arapiraca, por exemplo, jogou várias Séries C com o Atlético de Alagoinhas e conseguiu um acesso à Série B e ficou alguns anos lá na Série B. Muito bem, Mauro. Mauro, vamos dar uma parada aqui para a gente falar um pouquinho do futebol amador e em especial o futebol amador de Alagoinhas. No próximo dia 13 vai acontecer as semifinais do 5º Campeonato Society da Nova Brasília. Terão os 2 jogos aqui, as semifinais, né? Revelação e Simonazzi, a partir das 13 horas. E em seguida, Unidos e Chelsea. Esse é o 5º Campeonato do Futebol Society lá da Nova Brasília, aqui em Alagoinhas. Mauro, como é que você vê a importância desses campeonatos aqui de bairros no município? Sempre bom, né? Muito bom a gente ver jogadores amadores de Alagoinhas disputando o campeonato, jogando alguns campeonatos, motivados para isso, né? No final de semana, um domingo acordar beleza e poder jogar futebol, porque eu acho que é o melhor caminho para tirar alguns jogadores, alguns atletas, por exemplo, de tudo que é ruim, a droga, por exemplo, né? Onde muito bem. Nenhum pai gosta de ver seu filho na droga. O futebol, o esporte é o melhor caminho para tirar esses jogadores. E o esporte amador, então, beleza. É gostoso de ver um campeonato como Quarentão, campeonato muito motivado. Liga São Mateus. Liga São Mateus. Um abraço aí. Os atletas acima de 40 anos que jogaram bola, que foram jogadores que defenderam o Atlético, defenderam o Catuense lá jogando. Então, é sempre bom e como sabemos que é difícil para você que organiza, né? Para você como Chacha teve aqui ontem, organizou o campeonato, é importante. Para você que organiza, parabéns. E sei que é difícil bater na porta de um empresário, do poder público e conseguir apoio. Então, tem que bater palma para você, principalmente que organiza o campeonato. Mais ainda do que quem joga. Muito bem, Mauro Lúcio, nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho.
Boa noite, estamos de volta com o programa Hora do Esporte, abrindo a sua noite com muita informação, entrevistas, debates e a participação dos nossos web telespectadores, sempre com bom humor e com muita alegria. No momento aqui tem o nosso amigo Paulo Ribeiro, que vai também trazer daqui a pouquinho notícias do Atlético de Alagoinhas. Boa noite, Paulo. Boa noite, Chirame, boa noite, Mauro, boa noite a todos que estão aí ligados no programa. A gente fica, um pouquinho atrasado para fazer a cobertura lá do treino do Alagoinhas Atlético Clube, que acabou o treinamento às 5h50 mais ou menos. O professor Lira estava fazendo alguns trabalhos e eu fiquei até o final para trazer as notícias para os torcedores do Alagoinhas Atlético Clube. Muito bem, Mauro. Olha, o Jodival Rodrigues, mais uma vez aqui, boa noite, estou ligado. Claudiné Suzarte também diz boa noite. Ainda voltando aqui a falar do futebol amador, Mauro e Paulo Ribeiro, e também os nossos telespectadores aqui, olha só, vai ter agora uma peneira na próxima sexta-feira, o Vitória, em busca de novos talentos, realiza uma peneira na cidade de Catu, lá no estádio Antônio Pena, para atletas nascidos entre 2000 a 2004, será sexta-feira, a partir das 13 horas, o responsável por essa peneira é o senhor Adonai, e teremos a presença lá do observador técnico do Vitória, o Adivaldo Oliveira. Portanto, atletas aqui da região, nascidos entre 2000 a 2004, levam material, chuteira, short, meião, e vão lá tentar a sorte aí, quem sabe vocês não conseguem aí ingressar numa profissão tão valiosa, prazerosa, e levar o seu nome, o nome da sua cidade, da sua família, para além das fronteiras aqui da nossa região. Portanto, Mauro, eu quero saber de você, como é que você avalia isso? Qual a importância de uma peneira, de um teste desse para esses meninos que nasceram em 2000 a 2004? É um caminho para esses jovens, esses adolescentes? É o sonho de todo garoto que gosta de futebol, né? Ser um jogador profissional. Claro que é um sonho difícil de realizar. A verdade é que é muito difícil ser um jogador de futebol. E aí, uma coisa que me deixa feliz é o que você falou em relação à idade, né? Hoje, antigamente, há pouco tempo atrás, os clubes grandes só queriam atletas no máximo de 14 anos para formar o jogador lá. Então já está dando uma oportunidade ao jogador de 18 anos, né? Porque o cara, quando tinha 18 anos, que ia fazer um teste no Bahia, no Vitória, praticamente era quase que impossível você passar. Teria que ser bom mesmo, né? Oportunidade teria que ser muito bom, porque quando você chegava lá com um atleta com 18 anos, lá já tinha vários jogadores com 18 anos que já tinha 5, 6, 7 anos de clube. Então já está tendo uma oportunidade de abrir os olhos para isso, porque às vezes o jogador com 14, ele não está preparado para fazer uma peneira e mostrar um bom futebol, mas com 18 ele já amadureceu bastante e já está bem. Aí às vezes acontece o contrário, você faz uma peneira com um jogador de 14 anos que ele demonstra um grande talento, e a partir de 18, 19 já como é que se diz, não deu aquela sequência que você esperava, não evoluiu o tanto que você esperava. Então, feliz por ter aumentado aí, né, o futebol, de dar oportunidade a esses garotos que sonham em ser jogador. E agora, Luciano, que tem de garoto, rapaz, que tem com qualidade, que não tem condição de ter uma chuteira, que não tem condição de ir até ali a cidade de Catu. Então, você que acha que tem um vizinho, um amigo, um sobrinho, um parente que tem talento, você dê uma ajuda, dê uma força, se tiver um carro, leve, porque esse garoto pode trazer alegria. Aliás, a Alagoinhas até está precisando, né? Eu estava falando, a Alagoinhas está precisando de jogadores. Temos pouquíssimos jogadores hoje em atividades, nascidos em Alagoinhas, jogando no futebol. Claro que parece que Paulo Ribeiro até sabe mais que eu. No Grêmio, né? Parece que tem um jogador de Alagoinhas. No esporte, não? No esporte tem um jogador no lateral esquerdo.
No Goiás, eu vi outro dia, no Sub-20 do Goiás, tem um jogador com muito talento que já está treinando no profissional da cidade de Pedrão. Temos o Ian de Aramari, né, que está no Palmeiras. Mas de Alagoinhas hoje em atividade, tem pouquíssimos jogadores. Muito bem, Paulo Ribeiro, como é que você avalia também essa janela, essa oportunidade aí para os meninos nascidos entre 2000 e 2004, garotos e adolescentes também, não é? Olha aí, Luciano, é importância muito grande para essa garotada, né? Porque isso aí é um pontapé inicial que está dando aquelas pessoas que pensam, né, em ser um jogador de futebol, porque às vezes a pessoa acha que ser um jogador de futebol é fácil. É muito difícil ser um jogador de futebol, hoje principalmente, com essa questão também dos empresários, viu, Mauro? Eu falo porque eu trabalho com futebol amador e trabalho com essa garotada, já trabalhei, estava agora no Alagoas Atlético Clube, na base, nos juniores, e sinto. Porque às vezes, Mauro, você chega com um garoto no Bahia, no Vitória, hoje em qualquer clube de futebol, tem 5, 6 de um empresário. Então aí se torna mais difícil. Então tem que ter muita qualidade mesmo para que esse atleta fique no clube. Então esse problema de idade, essa questão é uma questão que você fala assim, melhorou, mas é muito difícil um atleta com 2016, 17 anos chegar no Bahia, no Vitória e ficar. Porque ele tem que ser muito bom a nível daquele que ele já vem falando, um trabalho com um garoto de 12, 13, 14, que está dentro do clube. Então ele não vai largar de dar oportunidade àquele garoto que está dentro do clube, que ele vem trabalhando, que ele vem gastando, para pegar um cara, de chegar e ele pegar e colocar, e não saber se vai dar o mesmo resultado ao clube. Então, é um pouco difícil. Ser atleta de futebol é difícil, mas você tem que persistir, porque tem pouco tempo eu estava assistindo uma entrevista de Cafu, né? Várias vezes o cara tomou porta na cara, né? Cafu é um exemplo de persistência. Né? Então, eu acho que você que é um atleta, que você pensa de ser um jogador de futebol, vá lá, corra atrás do seu sonho. É um sonho bom, tanto para você como para sua família. E espero, né, que os clubes abram a cabeça, né, os clubes de futebol, principalmente, sabendo que a base é tudo para um clube de futebol. Como eu sempre toco nesse assunto, e hoje eu estava até conversando com o presidente do Atlético, o Raimundo Queiroz, e ele falou para mim que a preocupação dele é fazer um bom trabalho de base. Mas, primeiramente, o Atlético tem que ter o CCT, claramente, para alojar esses garotos, para dar uma estrutura a esses garotos. Então, não é pegar e fazer, porque o cara acha que fazer uma divisão de base é muito fácil. É uma responsabilidade muito grande, Mauro. Estava lembrando aqui que há pouco tempo atrás, assim, 10 anos atrás mais ou menos, o Atlético ia formar seu time para jogar o Campeonato Baiano, por exemplo. Aí, só daqui da região da cidade de Alagoinhas, jogadores que a gente já conhecia, já sabia o potencial e tudo. Aí você já tinha Vinícius, goleiro, tinha Índio, lateral esquerdo, Buiú, o irmão de Índio, lateral direito, Kekel, Jamaica, Rena, Buiú é uma geração Marcos depois, Neves, né? Tinha o Eider. Então você já formava, por exemplo, um time base, você já tinha aqui em Alagoinhas jogadores que você conhecia. Como um clube é formado de 25 a 28 jogadores, então você contratava menos e buscava apostar em mais qualidade. Hoje o Atlético vai formar um clube, tem que estar todo mundo de fora. 100% dos jogadores hoje do elenco do Atlético são de fora. De fora da Bahia, de fora da cidade. Jarbas não é de Alagoinhas, não? A gente sabe que temos jogadores Mauro. Jarbas não é de Alagoinhas? Não, Jarbas jogou aqui no Júnior do Atlético. Isso. Mas ele não é de Alagoinhas, ele é natural de Feira de Santana. Mas ele passou na base do Atlético. Então, temos jogadores de qualidade na região que precisa ser aproveitado. Por exemplo, um dos destaques do Atlético de Alagoinhas, o Micael, né? O Atlético descobriu esse jogador por falta de opção de times para fazer amistoso. Fez 2 jogos treino com um time de Rincon, um time aqui de Conceição de Feira, um time de jogadores amadores, jogo treino, e esse jogador agradou, diretoria do Atlético agradou, encheu os olhos e trouxeram para cá para fazer uns treinos. A primeira oportunidade que o jogador teve de treinar não foi tão bem, pensaram em dispensar, teve até pensando em dispensar o jogador. E o jogador hoje é titular do Atlético de Alagoinhas, jogador jovem, um
potencial muito grande e que foi descoberto através de um jogo-treino e hoje é titular do clube. Então, eu acho que, apostando mais nisso aí, a gente descobre jogadores aqui na região para que o Atlético tenha, primeiro, uma base. Muito bem, Mauro não Lúcio. precisa contratar 30 jogadores. Ô, Mauro Lúcio, Muito bem. mas a questão, rapidinho, Vamos lá. é que para fazer um trabalho desse, tem que o Atlético, hoje para fazer um trabalho desse, o Atlético tem que ter o seu CT, tem que ter as suas condições para que possa fazer esse trabalho e ter um resultado. Porque o jogador de futebol, muita gente acha que é jogar a semente e colher o fruto. Tem que ter muita paciência, tem que ter muita coisa para você revelar um jogador de futebol. Às vezes o cara fala assim, pô, o cara saiu de Alagoinhas, está jogando num clube, está em outro clube, mas isso aí, o Caio, que está no esporte, foi para o esporte, mas antes de ir para o esporte, ele passou em um tempo muito grande para chegar, para jogar, teve paciência, teve um trabalho. O Caio já tinha qualidade, mas de qualquer maneira, com a qualidade que Caio tinha, mas teria algumas coisas que teria que ser corrigido do jogador. Então, tudo isso tem que ter um CT, tem que ter uma boa alimentação, tem que ter uma estrutura ideal para que você possa revelar o atleta. Então, o Atlético de Alagoinhas, hoje, o pensamento da diretoria do Atlético de Alagoinhas é voltar o Atlético de Alagoinhas para a primeira divisão, certo? E depois disso, começar a se estruturar para que aí o Atlético possa ter, com certeza, o seu CT, os seus jogadores da base e poder, como você, é um sonho meu também, de o Atlético revelar 3, 4, 5 jogadores, até 2 jogadores por ano, o Atlético revelando vai ter um resultado positivo mais na frente, mas vamos ter paciência, vamos trabalhar com o pé no chão, vamos acreditar nesse trabalho que o Atlético está fazendo, e tive até na base do Atlético, é dificuldade mesmo, é isso, não é só o Atlético que tem essa dificuldade, é todos os times pequenos, têm essa dificuldade. Hoje, visitei o Bahia de Feira e vi a estrutura, Mauro, mas fiquei encantado com a estrutura hoje do Bahia de Feira. Hoje o Bahia de Feira pode dizer que é um time que daqui a 2, 3 anos vai revelar vários jogadores e vai ter resultado com aqueles jogadores, porque primeiro eles se estruturaram na sua base para que pode ter o resultado no futuro. Então, nós pensamos dessa forma e vamos confiar nesse trabalho. E com certeza, esse trabalho que vai ser feito em Catu é um trabalho muito importante e que você, atleta de Alagoinhas e região, vá, se você sonha ser um jogador de futebol, é uma oportunidade, insista não só lá, em outra oportunidade que tiver aí, para você poder fazer aí o seu sonho e ajudar a sua família. Então é importante, todo o trabalho de base bem feito, eu parabenizo as pessoas que fazem. Muito bem, Paulo Ribeiro, deixa eu ver aqui as mensagens, eu quero mandar um abraço aí para Sérgio Tadeu, grande Sérgio Tadeu aí que diz boa noite a todos, o Rainer Freitas diz abraço a todos, cuide bem do seu Madruga. Quem é seu Madruga? É você ou é Paulo Ribeiro? E o Luciano Reis, que participou ontem com a gente aqui. Show de bola, rapaziada. Luciano Reis, meu parceiro aí, grande abraço. Obrigado aí por sua participação. Salvador Fitness, direção, diz aqui, galera aqui de Salvador, ligada no esporte do interior, viu? Beleza aí, galera de Salvador, né? Salvador Fitness, direção. Muito obrigado aí pela pessoal da capital, ligados num programa aqui do interior. E Alagoinhas é uma cidade de destaque. Mais uma vez aí a galera de Salvador. Galera de Salvador, aí, grande abraço aí, obrigado pela companhia e pela participação também. O Jackson Conceição diz aí, manda um alô aí, Mauro. Jackson Conceição, Mauro, tá pedindo você mandar um alô? Um abraço, Jackson, um forte abraço. Ele falou um alô, mas vai um abraço aí, não é, Jackson? Olha só, o Renato Ferreira diz aqui, pergunta para Mauro Lúcio qual a expectativa para o jogo contra o Cajazeiras. Manassés vem com gosto de gás. Olha só, Renato Ferreira. Deixa Mauro se posicionar aí, Mauro. Como é que vai a expectativa aí desse jogo contra o Cajazeiras e do Atlético? Daqui a pouquinho nós vamos falar melhor do Atlético. Mas o Atlético que já tem sua vaga garantida, né? Basta um empate, um simples empate, para que o Atlético consiga seu objetivo, que é terminar em primeiro e, consequentemente, fazer a final em Alagoinhas. Eu acho que o Atlético está com a faca e o queijo para que consiga seu objetivo, que é fazer a final em Alagoinhas. Pensar em desclassificar, eu acho que é uma coisa assim, quase que impossível, né?
Mas o futebol a gente não pode nunca dizer que nada é impossível. Impossível. Olha só, o Gabriel Lemos, grande abraço, obrigado por sua companhia, meu garotinho. Tá estudando direitinho lá no Santíssimo, viu? Olha lá, vou consultar aí sua mãe para saber das notas. Mas esse horário ficou melhor, né? Que você já veio da escola mesmo, aí pode assistir aí o programa Hora do Esporte. Muito obrigado aí por sua companhia, Gabriel Lemos. Esse Jackson que mandou um alô aqui, rapaz, é popular Jai. Jai, né? Vulgo também conhecido como Elefante. Vulgo Elefante. Olha aí, Jackson, o que você procurou. Você chamou aqui seu Madruga, agora a gente está sabendo que você é o Vulgo Elefante. E é de onde mesmo? Qual bairro? É lá do condomínio Mais Viver. Condomínio Mais Viver. Que beleza. Gente, eu quero falar aqui um pouquinho sobre o campeonato municipal de Alagoinhas. O Paulo está em uma gripe braba, ele tem que tomar um remédiozinho aí, mas tudo bem. A LDA, isso, a LDA, Liga Desportiva de Alagoinhas, vai realizar agora no final de maio o campeonato da cidade, o campeonato municipal. Eu quero mandar um abraço aí para o pessoal da AML FC, que é a AML Futebol Clube, na pessoa aí de Ed, que representa nas reuniões o AML. O AFC, que é do nosso amigo Tata, grande abraço aí, Tata, né, Genildo. O Atlético, que é o GG ali, o Givaldo Brito. Que beleza, né? Esse GG tem história para contar, viu, Mauro? Pense aí num menino bom, brio, é o GG. Mas eu estou de olho em você, viu, GG? Vou botar um... Sangue bom. Isso. Mas